Olá pessoal, mais uma vez no nosso canal de Estrada Física, falando um pouquinho para vocês sobre eletricidade. Hoje a gente vai falar sobre primeira lei de Ohm. É um assunto bem extenso, eletricidade, e essa parte de eletricidade ela é bastante extensa e sempre cai em concurso, tanto capacitores, resistores, associações, potência, primeira e segunda lei de Ohm. E a gente vai começar com a primeira lei de Ohm aí, amplitude, voltagem, amperagem. A gente vai brincar um pouquinho com as relações e chegar a compreender os principais partes da primeira lei de Ohm para estar estudando aí. Tá bom, gente? Então, já curtiram o canal? Já se inscreveram? Se inscrevam, gente, curta o canal, que quando sair o próximo vídeo vocês vão estar sendo avisados. Estejam acompanhando a gente, divulguem nosso canal, nosso trabalho. Eu sei que tem matérias aí complicadas e a gente vai estar sempre explicando de uma forma bem minuciosa, bem devagarinho, para você estar acompanhando passo a passo. Se você quer aprender, aqui é o local. Você quer saber como foi feito, aqui é o local. Se você só quer saber como é que isso foi resolvido, eu quero ver a resolução, você procura o teu canal que você vai ver a resolução. Agora, se você quer descobrir o passo a passo de como chegou naquele local, se você quer estudar o fundamento para ter certeza, para saber de onde aquela resposta saiu, ou se você quer saber um pouquinho de tudo, a gente sempre vai estar falando um pouquinho das leis da física, quando precisar falar um pouquinho de biologia, um pouquinho de matemática, um pouquinho de história, um pouquinho de filosofia. A gente vai falando um pouquinho de tudo para ir aprendendo nessa nossa multidisciplinaridade que a globalização e os nossos avanços científicos precisam cada vez mais. Vamos lá ao nosso assunto. A partir da lei de Ohm, calculamos diversas grandezas físicas, como tensão, corrente, resistência elétrica, dos mais diversos elementos presentes num circuito. Corpos cujas resistências tenham módulos constantes são regidos pelas leis ômicas. A primeira lei de Ohm diz assim: ela determina que a diferença de potencial entre dois pontos de um resistor é proporcional à corrente elétrica que é estabelecida nele. Ou seja, além disso, a razão entre o potencial elétrico e a corrente é sempre constante para resistores ômicos. A primeira lei de Ohm, ela diz que, vamos anotar, o de potencial elétrico ou tensão, medido em volts, ela é sempre igual a potência elétrica, resistência, potência elétrica, o potencial elétrico é a resistência elétrica vezes a intensidade da corrente. E aí a gente pode dizer que ela é a razão entre o potencial elétrico e a corrente é sempre constante para resistores. O pessoal gosta de fazer um triângulo da primeira lei de Ohm. O triângulo tá meio feio, mas vai dar para entender. Onde a minha
tensão, o meu potencial elétrico, ele está sempre relacionado à resistência e à intensidade da corrente. Ou seja, se eu quero saber resistência, eu vou ter o potencial elétrico dividido pela intensidade da corrente. E se eu quero saber a intensidade da corrente, eu vou ter o potencial elétrico dividido pela resistência. O U, que é o potencial elétrico, vai estar sempre em cima. Certo? A potência, ela mede a energia gasta por minuto ou por segundo. Ela é medida em watts ou em volts. Tudo depende do que eu estiver falando. A resistência elétrica é medida em ohm. Esse ohm aqui é aquela letrinha grega ohm. E a corrente elétrica é medida em A de ampere. A diferença de potencial entre dois pontos de um circuito elétrico indica a presença de um resistor. Quanto maior a resistência de um corpo, menor é a corrente que atravessa por ele. Desta forma, a corrente elétrica é diretamente proporcional à resistência elétrica desse corpo. Ou seja, o meu resistor, ele funciona mais ou menos assim. Eu tenho um gerador de corrente, uma pilha aqui, ó, uma bateria, uma bateria, enfim, com um polo positivo e um polo negativo. E ela vai fazer com que a pilha vai gerar energia e vai gerar uma diferença de potencial. Essa diferença de potencial, ela vai estar passando no local e vai encontrar um resistor. Esse resistor vai emanar calor, então ele vai emitir energia, fazendo com que uma parte da energia seja perdida, porque as colisões dos elétrons aqui vai fazer com que seja perdida energia em forma de calor. Emitir energia, perda em forma de calor. O nome disso é efeito Joule. E aí a gente vai ter justamente essa resistência, justamente aquele gargalozinho ali da nossa charge, né? Quando tá tentando passar uma coisa muito grande por um buraquinho estreito.
essa resistência aqui está medida em ohm. Quando eu tenho duas resistências ligadas em série, sem nenhum outro elemento do circuito no meio, eu tenho uma associação de resistores. E a resistência equivalente seria igual a soma dos resistores equivalentes. É como se tudo fosse uma resistência só, grandona. Intensidade da corrente passando. A corrente passando. Deixar a corrente passar? Não, a resistência não quer deixar a corrente passar. Quando a gente tem mais de uma resistência ligada em série, a corrente é a mesma nas duas resistências e a diferença de potencial é a soma da diferença das duas resistências. Como eu falei, se a resistência equivalente é igual à soma, a diferença de potencial é a soma da diferença de potencial em cada resistência. O equivalente é igual a 1 mais o 2 mais o 3. Assim, o sistema equivale a uma só resistência. Como eu falei, como se tudo fosse uma resistência só, grandona, grandona, grandona. Embora não precise, eu vou fazer uma voltinha aqui. Se por um acaso eu tiver a resistência em paralelo, o que acontece? O que acontece? Essa equivalência, ela não é mais somada, ela é inversa. Eu vou ter a mesma tensão, mas eu vou ter a resistência equivalente calculada de forma diferente.
eu vou ter que calcular 1 sobre a resistência equivalente, o inverso. Então, eu vou ter 1 sobre R1 mais 1 sobre mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. A minha intensidade de corrente vai ter a soma das intensidades. Mais o meu U vai ser igual em todas as resistências. Eu não vou ter diferença de U. Eu não vou ter diferença de potencial. Eu vou ter a mesma. E aí vamos para a nossa questão. Questão do Enem 2020. Prova que foi 2021. Um estudante tem uma fonte de tensão com corrente contínua que opera em tensão fixa de 12 volts. Como precisa alimentar equipamentos que operam em tensões menores, ele emprega 4 resistores de 100 ohms para construir um divisor de tensão. Obtém-se esse divisor associando os resistores, como exibidos na figura. Os aparelhos podem ser ligados entre os pontos A, B, C e D e E, dependendo da tensão especificada. Numa fonte de uma bateria 12 volts, cada resistor com 100 ohms. Ele tem um equipamento que opera em 9 volts, com uma resistência interna de 10k volts. 10k ohms. Entre quais pontos do divisor de tensão esse equipamento deve ser ligado para funcionar corretamente e qual será o valor da intensidade de corrente estabelecida? Bem, primeiro a gente tem que determinar onde ele pode, qual é a voltagem, né, que ele pode receber, qual é a tensão que cada resistor está recebendo, para saber o que a gente vai poder fazer, né? Vamos lá. Antes de ligar o equipamento, a gente tem que verificar qual a tensão elétrica que os resistores estão recebendo. Então, eu tenho que verificar a U. Eu tenho aqui minha pilha é de 12 volts. 12 volts dividido 1, 2, 3, 4. Eu tenho 4 resistores, né? Logo, 12 dividido por 4, 3,0 volts. Cada um está recebendo 3,0 volts. Se eu preciso de 9 volts, logo eu preciso de 3 resistores consecutivos.
ou seja, eu tenho ligando em 3 resistores, eu consigo a minha voltagem necessária. Então, eu posso usar os terminais A, B, C e D, ou posso usar B, C, D e E. Então, vamos pensar mais o que eu posso fazer. Vamos lá. Usar entre A e D, ou B e E. 1, 2, 3, ou 1, 2, 3, A e B, ou eu conecto aqui, ou eu conecto aqui, entre B e E. Eu preciso fazer com que percorra-se uma corrente para resistência equivalente de 100k ohms, de 10k ohms de intensidade. Como é que eu tenho certeza que isso está acontecendo? Eu vou colocar isso no meio, na minha formulazinha. Intensidade é igual a U sobre R. Logo, a minha intensidade, vamos pensar aqui, esse 1, essa intensidade 2. Intensidade 1 é que está passando fora, a intensidade 2 é que está passando dentro. Meu U total de 9 volts dividido pela resistência interna do meu aparelhinho, 10k ohms, minha intensidade corrente vai ser igual a, vamos pensar, é 10k, 9,0 sobre 10 vezes 10 ao cubo, ohms. 9 vezes, tá aqui somando, né? 10 vezes 10 ao cubo, tá multiplicando, eu vou jogar lá para cima com o sinal trocado. E aí eu vou ficar com 10 a menos 4. E aí, para ficar de uma forma mais bonitinha, eu vou ficar com 0,9 vezes 10 a menos 3 ampere, porque eu estou falando de intensidade de corrente, certo? E onde é que eu tenho esta opção? Para usar entre A e D, ou B e E, o meu circuito para intensidade de corrente interna no meu aparelhinho
na minha fonte de tensão contínua de 0,9 a 10 a menos 3. Na letra D. Então, pessoal, vamos continuar nossos estudos, vamos continuar nossas etapas e destrava física em você, para a gente continuar nessa nossa trajetória.